Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma transmissão do canal Refletindo a Mente de Cristo. Esse que vos fala, vosso conservo em Cristo Eduardo. É uma alegria estar com você para nós, mais uma vez, estarmos compartilhando daquilo que é maravilhoso e edifica a nossa alma, que é a Palavra de Deus. Estamos nos nossos estudos do livro do Peregrino. Nessa oportunidade, chegamos no capítulo de número 9 e eu quero convidar você a estar comigo aí para nós juntos, então, continuarmos a nossa leitura que está chegando no final, né? Final aí do livro do Peregrino, o último capítulo, capítulo 9. Você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo que tem me acompanhado durante essa jornada no livro do Peregrino, sabe que é um livro muito edificante para a nossa alma, como cristãos, mas também você que, quem sabe, também nunca ouviu o Evangelho, a Palavra de Deus. Com certeza esse livro ele traz a mensagem bíblica e com certeza uma mensagem que pode sim falar com você, mostrando o Evangelho para você de uma maneira muito maravilhosa, uma maneira bíblica. Joe Bunningham, que foi o seu autor, procurou mostrar então a história do cristão desde o dia do seu chamado até o seu último dia, o dia que ele chega na glória. E todos aqueles que são chamados por Deus, eles passarão então por situações assim como o peregrino de John Bunyan passou, desde o momento da sua conversão, depois durante dias e tempos de provações, momentos de angústia, de dúvida, de incertezas, todos passarão. E aqui nós podemos ver que, mesmo em meio a tudo isso, Deus, quando chama, Deus ele guarda, ele protege, ele ajuda, ele dá graça, ele guia, porque o Senhor é aquele que nos comprou com seu sangue. E se nós fomos comprados por Cristo, aquele que começou a boa obra em nós, ele a aperfeiçoará. Não importa então qual a situação que você se encontra, desde que você tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. É a certeza disso. A fé é um dom de Deus. Quem sabe você tem passado por momentos de prova, de luta, de angústia. Mantenha-se firme na fé, confiando no Senhor. E você que tem ouvido o Evangelho e ainda não tomou uma decisão em Cristo, mantenha-se ouvindo o Evangelho. Busque continuar ouvindo a palavra de Deus. Com certeza, a obra de Deus está sendo feita na sua vida e Deus lhe mostrará Cristo, lhe revelará Cristo e lhe concederá fé para crer no Senhor. Então, vem comigo, vamos continuar então o capítulo 9. Eu peço que você vá no canal Refletindo a Mente de Cristo lá no YouTube, se inscreva, você do Facebook também, vai lá no YouTube, curta esse canal, onde eu procuro, então, refletir a mente de Cristo ali. De que forma? O cristão, ele recebeu a mente de Cristo. Então, eu como um cristão, estou ali levando Cristo através da palavra e de mensagens bíblicas. Esse é o intuito do canal. Esse é o intuito e o desejo do meu coração. E você curtindo, comentando e se inscrevendo, você está então me incentivando, me ajudando. Também peço suas orações para que o Senhor me conceda graça para mim continuar. Então vamos para o capítulo 9. A palavra de Deus diz que os caminhos do homem são tortuosos. Quando o homem pensa isso sobre seus caminhos de forma realista e com humildade, então tem bons pensamentos sobre seus próprios caminhos, porque os seus pensamentos agora concordam com o julgamento da palavra de Deus.
Temos pensamentos corretos a respeito de Deus quando pensamos que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e pode ver o pecado em nós quando e onde não conseguimos enxergar. Quando pensamos que Ele conhece nossos pensamentos mais íntimos e sabe que nosso coração está sempre aberto aos seus olhos. Assim chegamos ao último segmento da jornada dos peregrinos. Nessa fase, encontramos uma das melhores análises do declínio espiritual, que talvez você jamais tenha lido, quando o cristão cita os 9 motivos para esperançoso, sobre o declínio espiritual. Bunyan, como a maioria dos clérigos puritanos, foi mestre em examinar o próprio coração e o coração dos outros. Note que esse discurso, os erros secretos sempre precedem os pecados públicos. Houve um tempo, no século XVI, no século XV, que Deus levantou então esses homens chamados por muitos de puritanos, que eram homens de Deus, na verdade, pastores, obreiros, teólogos, que eles eram muito profundos nas Escrituras. Hoje nós temos falta dessa profundidade. Nós vemos que em muitos lugares heresias, falsos ensinamentos e conhecimento limitado das Escrituras tem feito as pessoas definharem na fé, enfraquecerem na fé. Isso é muito triste. Isso é a realidade hoje nos nossos dias. Mas eu digo para vocês, um testemunho pessoal. Eu passei por isso também. Eu estive em muitas igrejas congregando em que eu não era alimentado pela palavra. Ao contrário, eu escutava muitas bobagens e heresias. O Senhor teve misericórdia de mim e me guiou pela sua infinita graça até a reforma. E na reforma eu encontrei um conteúdo bíblico maravilhoso. E quando eu falo sobre ser guiado até a reforma por Deus, eu falo não só sobre a reforma histórica protestante, Martim Lutero e os demais reformadores, mas eu falo sobre a literatura que foi produzida nesse período. E a partir desse período até o século XVIII e meados aí do século XIX. Temos boas literaturas hoje também, mas é muito pouco à vista do que nós temos para trás. Essa literatura, quando o Senhor começou a me mostrar essa literatura e eu comecei a me aprofundar nela, eu descobri a grandiosidade da graça divina, que eu não imaginaria que homens conseguiriam receber tanta graça da parte de Deus para desenvolver tantos temas maravilhosos. Através, então, desses homens, o Senhor me concedeu um direcionamento e me concedeu uma firmeza nele pela sua infinita misericórdia. E eu digo a você, tudo isso, toda essa grande riqueza, hoje está disponível para você também. Nós temos aí a internet, e se você pesquisar um pouco sobre reforma protestante, sobre puritanismo e sobre a obra desses homens, você chegará neles. E você, eu garanto, você nunca encontrará uma literatura melhor que essa literatura que eu falo para você. Aqui nós temos uma parte, então, uma porçãozinha dela, no livro do Peregrino. E eu recomendo você a procurar esse tipo de literatura. Você cristão que quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, busque esse tipo de literatura. Hoje, as literaturas que nós temos são, infelizmente, literaturas que afastam o homem de Cristo, afastam o homem de Deus. Uma visão antropocêntrica, humanista, uma visão no eu, tem tomado conta da literatura evangélica. Se afastado, então, essa visão de Cristo e de sua palavra e do seu evangelho, tem feito com que homens e mulheres
acabem então caindo nos braços dessas vãs filosofias e naufraguem na fé. Mas eu faço um convite a você. Busque, então, conhecer a história e você verá que há uma grande riqueza histórica no cristianismo. Cristianismo histórico de 2000 anos. Não esse cristianismo que no Brasil foi apresentado a você de 100 anos para cá. Ah, o cristianismo é dos 100 anos para cá. Da fundação, do exemplo que eu posso dar das igrejas Assembleias de Deus. Ah, eu conheço Cristo, eu conheço a grande riqueza do cristianismo de 100 anos para cá. Não. Isso, eu vou dizer para você, isso não é a grande riqueza. Ela está mais atrás. E eu convido você a buscar essa grande riqueza. Eu convido você a cavar. Deixe aqui nos comentários se você tem desejo de conhecer mais. Eu posso lhe ajudar, lhe apresentando algumas obras pelas quais você pode começar. Se você quer que eu faça um vídeo sobre esse tema, eu também peço que você deixe nos comentários para que eu possa fazer. Vi em meu sonho que cristão esperançoso caminhavam rapidamente enquanto a ignorância vinha vagaroso atrás deles. Cristão fez um comentário ao seu companheiro: pobre homem, certamente terá um momento difícil no fim. Esperançoso, infelizmente, existem muitos na mesma condição em nossa cidade. Famílias inteiras, sim, ruas inteiras, e alguns também são peregrinos. Se existem tantos em nossa parte do mundo, quanto mais deve haver no lugar em que ele nasceu? Cristão, na verdade a palavra diz: cegou-lhe os olhos para que não vejam. Essa passagem está em João capítulo 12 e verso 40. Então, ali o Senhor Jesus, ele está diante daqueles homens que estavam vendo a sua glória, estavam vendo as suas maravilhas, mas eles não entendiam, né? Verso 37 adiante, na Almeida Corrigida e Fiel: ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se converta, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, dentre muitos aqueles que ouviam e viam Jesus Cristo pregando e fazendo maravilhas, aqueles que muitas vezes entendiam, eles até reconheciam o agir de Cristo, mas eles amavam mais a glória dos homens. Então isso também nos nossos dias acontece. Quando as pessoas, muitas vezes elas até reconhecem que Deus está agindo através da igreja, ou elas reconhecem a ação de Deus através de Cristo, do Evangelho, mas elas não querem se achegar porque elas amam mais esse mundo do que a Deus. E isso testificará na consciência delas até aquele grande dia. E se elas realmente não se arrependerem, se o Senhor não as convencer, como diz aqui, cegou-lhes os entendimentos, então perecerão. Quem dá a salvação é Deus. Deus é soberano na salvação. É um engano o pensamento de que a salvação
depende do homem. A salvação inteiramente depende da graça, do favor divino. Deus escolhe, Deus salva em Cristo. Podemos ver isso, o apóstolo Paulo deixando isso bem claro no livro de Efésios, no capítulo de número 1 e verso 4, quando ele diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos, de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, quem elege, quem predestina é Deus. Isso desde a fundação do mundo. Uns para a vida e outros para condenação. Esse é o decreto divino e ele sabe os que são seus, ele conhece. Conforme Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não o conceder. Mas agora que estamos por nossa conta, diga-me, o que você pensa sobre tais homens? Eles nunca foram convencidos do pecado e, consequentemente, não temem as condições perigosas de sua alma? Esperançoso, você poderia dizer-me o que pensa, pois é mais experiente. Cristão, creio que algumas vezes eles sentem o peso do pecado, mas por serem naturalmente ignorantes, não compreendem que tais convicções são para seu próprio bem. Eles procuram desesperadamente sufocá-lo e continuam a se vangloriar de seu coração, que é correto no olhar deles. Esperançoso, concordo com você. O medo geralmente age para o próprio bem dos homens quando iniciam a peregrinação. Cristão, sem dúvida, assim é quando existe o tipo correto de medo, como a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esperançoso, como você descreveria o tipo correto de medo? Cristão, o medo verdadeiro ou correto pode ser discernido em 3 aspectos. Primeiro, por sua origem, é causado pela convicção do indivíduo ao sentir a necessidade da salvação, de salvação do pecado. Então, a primeira parte do medo bom, do medo correto, é quando a pessoa que vai ser salva, ela tem esse medo, ela sente a necessidade de salvação com muito temor por causa do seu pecado. Ela sabe que o seu pecado levará ela à condenação eterna. Ela está em condenação, ela se vê em condenação. E ela, quando se vê dessa forma, ela teme, ela se torna receosa. E então ela, com esse medo, ela sente necessidade da salvação. É um medo que vai levar essa pessoa a ter necessidade da salvação. Segundo, então, o medo conduz o ser humano a buscar em Cristo a salvação. Então, esse temor, ele não para por aí, somente sentir necessidade de uma salvação, mas a salvação em Cristo. Então, essa pessoa ela vai olhar para Cristo e vai, pela graça divina, ter a revelação da parte de Deus que Cristo, nele, ela poderá ser salva. Então esse medo levará a pessoa até o Mestre amado. E no Mestre amado ela crerá como seu único e suficiente Salvador. Terceiro, esse medo cria na alma uma grande reverência por Deus, sua palavra e caminhos, mantendo a alma sensível às coisas divinas. Esse é o medo de afastar-se para a esquerda ou para a direita, medo de qualquer coisa que possa desonrar a Deus, destruir a paz da alma ou entristecer o espírito. Olha que lindo.
Esse temor é o temor reverente, é o temor que traz consigo o princípio da sabedoria, o temor verdadeiro, o temor a Deus. Esperançoso, creio que você falou a verdade. Já passamos pela Terra Encantada? Cristão, por quê? Está cansado dessa conversa? Cristão, ele nunca se cansa de debater verdades espirituais. Ele quer manter esperançoso desperto e alerta enquanto cruzam a Terra Encantada. Então, é interessante nós notarmos que tem muitos cristãos que eles não gostam, né, de conversar sobre as coisas da Bíblia, né, as verdades da Bíblia, as verdades centrais. Existem cristãos que, infelizmente, eles quando se reúnem, eles conversam sobre tudo, menos sobre a palavra, sobre as verdades centrais da palavra. E isso deveria ser o contrário. O resgate do verdadeiro cristianismo é isso. É nós, como cristãos, quando nós nos reunirmos, nós buscarmos dialogar as verdades centrais da fé. Esse deve ser o maior prazer de um cristão ao se reunir com outro. Mas não sei se você já sentiu isso, eu já senti isso, que existem cristãos que quando você vai tentar conversar com eles sobre as verdades da palavra, parece que há uma porta fechada ali. Parece que eles estão fechados para as verdades da palavra, para o diálogo e a exposição da Bíblia. Eles vão conversar sobre qualquer outro assunto, menos sobre isso. E isso é muito triste. Isso demonstra que esses não têm prazer em Deus e na sua palavra. Na verdade, são hipócritas. Na verdade, são aqueles que eles representam uma coisa na igreja, mas fora da igreja, no seu dia a dia, eles são outra. E isso é muito sério. O cristão ele deve buscar ter prazer nas Escrituras e meditar nela dia e noite e encontrar pessoas que assim o façam também para meditar com elas. Hebreus capítulo 12, verso 3: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, temos que manter firme o nosso foco, olhando para Cristo e considerando Ele como o nosso exemplo. Esperançoso, eu não estou cansado dessa conversa. Gostaria de saber onde estamos somente. Cristão, faltam poucos quilômetros. Retomemos, porém, nossa discussão. Estávamos falando acerca de que ignorantes não sabem que as convicções que os fazem sentir medo são para seu benefício, portanto, eles as sufocam. E quando nós falamos sobre conversar sobre as verdades espirituais, e isso serve para nosso fortalecimento espiritual, eu me refiro também que não importa quem é o cristão, porque tem pessoas que elas têm um cargo na igreja, elas são obreiros na igreja, bota que pode ser um presbítero, um diácono, enfim, um pastor, mas isso não importa. Essas pessoas elas têm esse cargo, elas têm essa posição e elas não têm um diálogo cristão. É impressionante. Eu já conheci muita gente assim. Você já conheceu? A pessoa tem o cargo, tem um nome, sei lá quem deu para essa pessoa, né? Mas ela não condiz esse nome, esse cargo com o cristianismo dela. Porque, claro, um cargo, um ministério,
dado a alguém dizendo: ó, você é um presbítero, você vai ser consagrado a presbítero, principalmente no meio pentecostal, né? Neopentecostal funciona assim. E essa pessoa é levada então a diácono, a presbítero, mas ela não transparece o que realmente foi colocado sobre os ombros dela. Um presbítero, alguém que tem que ser biblicamente, conforme nós lemos em Timóteo, maduro na fé e conhecedor das Escrituras, muitas vezes é uma pessoa que não traz nada consigo das Escrituras. Por quê? Porque isso são os tempos trabalhosos. Isso é os tempos de escândalo, onde homens recebem cargos, nomeações, mas coisas de homens também, e não coisas que vêm de Deus. Não ministérios que vêm de Deus, mas que vêm do homem. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui está. Apto para ensinar. E muitos desses que se tornam, por consagração de alguém, eles não são aptos para ensinar. Não entendem as Escrituras nem para eles, mas e aí foram separados. Então isso são sinais, independentemente de quem quer que seja, de que o cristianismo está equivocado em muitos lugares. A visão está equivocada porque o evangelho ali não é um evangelho genuíno. É um evangelho de obras, é um evangelho de homens, é um evangelho limitado a aparências e não em essência. É como eu dizer para você, fazendo uma pergunta: temos 2 pastores, cada um com a sua igreja. Um pastor tem uma igreja de 50 membros e o outro pastor tem uma igreja de 2.000 membros. O que seria o pastor que fez sucesso para você? No nosso tempo, seria o que tem uma igreja de 2.000 membros? Com certeza. Agora eu pergunto a você, e diante de Deus? Deus conhece os corações. Deus conhece os seus. Então o sucesso não vem através de um nome, nem de um cargo, nem de uma posição dentro de uma denominação evangélica. O sucesso na vida espiritual, ele é medido somente por Deus. O apóstolo Paulo ele fala que ele não ousava se medir. Ele não ousava se medir como alguns faziam. Em Provérbios é dito: a investigação da própria glória não é glória. O apóstolo Paulo ele fala: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. E quando o Senhor vai louvar? Quando o Senhor vai exaltar? No último dia. Então veja que muitas coisas estão fora do lugar no nosso tempo. E nós temos que meditar sobre isso. E entender que as aparências, elas enganam. As aparências, elas não são fim em si mesmas, mas a essência, a verdade, a verdadeira piedade. É isso que importa. A centralidade de uma vida em Cristo. Como você está diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? Então é disso que nós estamos falando. Agora cristão e esperançoso, eles vão ter um diálogo sobre os ignorantes que não sabem que as
convicções que os fazem sentir medo são para o seu benefício. De que maneira eles fazem isso? Então, aqueles que são ignorantes, eles não sabem que as convicções que os fazem sentir medo quando eles ouvem a palavra são para o seu benefício. Eles pensam que os medos que sentem são obras do inimigo, embora na verdade sejam providos por Deus. Por isso resistem, imaginando que tais sentimentos os levarão à sua derrota. Então, aqueles que estão ignorantes ainda quanto ao Evangelho, quando eles ouvem sobre o Evangelho, sobre o pecado, sobre a perdição, e eles começam a sentir medo, eles fogem disso. Eu já estive em igrejas congregando que era proibido falar sobre pecado. A mensagem não poderia falar sobre pecado e arrependimento. Era uma mensagem que incomodava, essa mensagem sobre pecado e arrependimento. Porque o líder ali, o pastor, ele não queria que o povo se sentisse confrontado com essas coisas. E isso não é uma exceção. Isso é os últimos tempos, onde não se falará mais sobre coisas, verdades essenciais da Bíblia Sagrada, será trocado, conforme nós lemos também aqui no livro de Timóteo. Os homens amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, afastando-se da verdade e seguindo o erro. Isso são os últimos tempos. As pessoas não querem mais ser confrontadas. Então elas estão como aqui cristão esperançoso estão desenvolvendo essa verdade. Elas estão em ignorância. Ah, é uma mensagem bonita, é uma mensagem deslumbrante, é uma mensagem que me anima, é uma mensagem que massageia o seu ego, é uma mensagem antropocêntrica, centrada no homem, filosófica, psicológica, é uma mensagem que vai de encontro à sua vontade humana e carnal, mas não lhe causa temor a Deus, arrependimento e desejo de mudança. Cuidado com isso, porque isso lhe levará à ignorância e daí à perdição eterna. Eles também acreditam que esses medos tendem a destruir sua fé, quando infelizmente eles sequer a têm. Por isso endurece o coração a esses temores. Eles presumem que não deve temer, portanto, a despeito dos medos, eles se transformam em pessoas presunçosamente autoconfiantes. Então, essas mensagens que não trazem consigo o temor pelo pecado e pela morte, pelo inferno e, consequentemente, ao arrependimento, elas tornam as pessoas soberbas e autoconfiantes. Está cheio de crente que se diz crente assim, autoconfiante, cheio de si mesmo, cheio de confiança, cheio de orgulho, pensando que é alguma coisa no reino, que é alguma coisa diante dos homens. Tempos trabalhosos. Eles percebem que esses temores tendem a destruir sua miserável autojustificação e os resistem com toda a força. E não há quebrantamento, né? Não há quebrantamento. Então, aqui nós paramos falando sobre, então, a situação daqueles que estão em ignorância e que amontoam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e não querem ouvir o Evangelho porque não querem ser confrontados. A maravilhosa graça do Senhor, ela age na vida do ser humano quebrantando ele. E coisa maravilhosa é um cristão quando ele é quebrantado,
quando ele se quebranta na presença do Senhor. Coisa maravilhosa é quando um cristão, quando alguém que também está ouvindo o Evangelho e conhecendo pela primeira vez, enfim, ou quem sabe frequentando a igreja, ouve um sermão que a confronta com seus pecados, confronta ela com as suas mazelas, e ela se quebranta reconhecendo as suas mazelas e os seus pecados. E esse quebrantamento vai até quando? Até ela se converter, depois não precisa mais? Esse quebrantamento é até o último dia, é sempre. Quanto mais perto chegamos de Cristo pela graça, com a ajuda do Senhor, mais quebrantados somos levados, porque é um processo de santificação após o Senhor lhe conceder fé para crer no Senhor como seu Salvador e justificador perante o Pai, e o Senhor lhe faz, Deus lhe recebe por filho, você se arrepende dos seus pecados, você crê em Cristo como seu justificador, é revestido de vestes de justiça, a justiça de Cristo e não a sua. Você agora está num processo de santificação. E o soberbo, presunçoso, aquele que não tem temor do Senhor, como ele estará nesse processo? Para nós encerrar, Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando se aproximaram dele os seus discípulos. Abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que maravilha esse sermão! Não há obra mais magnífica que o Evangelho. Aqui, princípios fundamentais para aqueles que estão no caminho da salvação. Cuidado, então, com o caminho da soberba e da ignorância. Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal Refletindo a Mente de Cristo. Meu agradecimento a você que esteve aqui comigo. Que essa palavra, que essa meditação possa servir de alguma forma para a sua edificação e elevo espiritual. Peço que você curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal no YouTube e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.